Olá, pessoal. Bom dia, tudo bem com vocês? Eu sou o Jeff Giombelli e vamos começar o nosso podcast. É o podcast da Safety Week. É a semana de segurança da Entrevias. E o tema deste ano, da campanha deste ano é Pare, Pense e Haja. Hoje temos alguns convidados que vão responder perguntas que foram mandadas pelos nossos colaboradores, pelos acionistas, pelos membros da CIPA. E eu quero apresentar para vocês quem são os convidados que vão participar com a gente desse bate-papo. Nós temos aqui o Henrique Ávila, que é o CEO da Entrevias. Bom dia, Jeff. Tudo bom? Temos o Alexandre Ravet, diretor de conservação. Bom dia, Jeff. Tudo bom? Temos o Paulo Negreiros, que é diretor de engenharia. Bom dia. Tudo bom? Sejam todos bem-vindos. Vamos iniciar o nosso bate-papo, mas antes eu quero dizer que tem mais uma presença especial aqui. Cadê o Cipinha? Ah lá, o nosso amigo Cipinha. Cipinha está aqui. Ô Cipinha, está preparado para o nosso podcast? Perfeito. Vamos começar, então, o nosso bate-papo. Quero começar por você, Alexandre. Eu quero que você me fale algo muito importante. É o tema. Qual o objetivo da Safety Week de 2025? Fala para a gente, Alexandre. Só para lembrar o passado, a Entrevias já realizava a CIPAT, na verdade, Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho, e hoje se chama Safety Week, com a entrada de um dos acionistas, a Vinci, que uma semana assim, dentro do grupo, compartilhado pelos 280 mil colaboradores do grupo. O principal objetivo dessa semana é promover a segurança operacional. Sim. E também focar na prevenção dos acidentes de trabalho. Lembrando também que a nossa meta na Entrevias é de zerar o número de acidentes. É uma meta que não é tão fácil, mas também que não é nada impossível. Ótimo, perfeito. Henrique, para você, o que representa a Safety Week de 2025? A Safety Week, primeiro, bom dia novamente, bom dia, Entrevias. É sempre um momento importante, momento de refletir sobre segurança do trabalho. E a Safety Week, a antiga CIPAT nossa, como o Alexandre bem falou, é o momento em que a gente tem para parar, pensar um pouco, refletir sobre o tema segurança. O nosso dia é muito corrido, a gente acaba esquecendo de lembrar da segurança do trabalho, a gente faz as nossas atividades de forma muito corrida, né? Todo mundo sempre muito preocupado em cumprir as suas obrigações, mas a segurança é prioridade da empresa. A gente quer que todo mundo volte para casa com a sua saúde perfeito, para cuidar da sua família, tá bem com a sua própria atividade. E essa semana é dedicada a vocês, feita com muito carinho. Eu quero agradecer toda a equipe aqui presente, a equipe que trabalhou para preparar essa Safety Week. Então é o momento da equipe aproveitar essa semana, que sempre tem informação nova, sempre tem alguma coisa para a gente aprender e, principalmente, lembrar que segurança é a nossa prioridade. Perfeito. Agora, Paulo, como que a diretoria ela demonstra essa preocupação ativa com a segurança durante o trabalho dos colaboradores? A gente... Bom, primeiro, bom dia novamente, Jeff. A gente sempre procura estar presente, né, como diretoria. A gente tem estabeleceu algumas rotinas onde, por exemplo, eu, no caso, como diretor de engenharia, que estou à frente aí de várias obras que a gente anda fazendo, né, no trecho hoje, a gente tem hoje, só para você ter uma ideia, 111 quilômetros de estrada em duplicação. São praticamente 2.000 colaboradores trabalhando simultaneamente. Então, você imagina a importância disso. E a gente procura sempre estar presente em todos os eventos feitos pela equipe de segurança de trabalho, para demonstrar essa importância, eu diria assim, essa prioridade que nós damos à questão da segurança, não só dos nossos colaboradores mesmo da Entrevia, como aqueles que estão prestando serviço para a gente hoje, nessas obras que eu lhe comentei. Então, além disso, eu poderia citar alguns exemplos aqui, mas, por exemplo,
toda vez que acontece um incidente mais grave, alguma coisa nesse sentido, que a gente não quer que aconteça, mas eventualmente pode acontecer, a gente, por exemplo, faz questão, se for de um terceiro, a gente faz questão que até o presidente da empresa, dessa terceirizada, venha numa reunião aqui comigo e com o Henrique, para a gente dar, eu diria assim, um peso quase que institucional, né, à importância que a gente dá à segurança do trabalho. É isso. Podemos dizer que é uma prioridade estratégica, então. Exatamente. Perfeito. Exatamente. Alexandre, o tema desse ano traz algo para além do parar e pensar, que já foi tema de anos anteriores, né? Exato. Vamos focar no agir. O foco agora é o agir em prol da segurança. Quero saber de você como o colaborador ele deve agir no seu afazer diário para se manter sempre com esse comportamento seguro, se manter sempre em segurança. Acho que o primeiro ponto, Jeff, que todo colaborador tem que entender e tem que ter em mente que tudo pode ser um risco. Tudo pode gerar um risco e tudo pode ser um risco. A partir desse momento, ele vai entender que está sujeito a sofrer qualquer acidente. Isso é um ponto importante, que às vezes a pessoa não enxerga isso, o colaborador não enxerga isso. Quando ele vai ter essa mentalidade, aí ele vai começar a se condicionar dessa forma, ele vai tomar todos os cuidados. Aí, nesse momento, ele vai começar a parar, pensar e vai entrar nesse momento de agir também, porque ele vai começar a mudar de atitude e começar não tanto para ele, mas também para o colega dele. Isso é um ponto muito importante. Também ele deve adotar algumas práticas, por exemplo, uma atitude proativa. Isso é essencial, ele não pode ficar parado. Ele deve seguir, obviamente, os procedimentos que tem em vigor, que a empresa também disponibiliza para ele, que a equipe do ECCO também ensina para ele, treina ele no dia a dia. Sempre vai ter que praticar uma autoavaliação, muito importante, para pensar o que está errado e o que está certo também. Vai ter que cuidar dos colegas. E um ponto que eu acho também essencial, que às vezes as pessoas pensam que não podem fazer, é reportar sem medo. Não tem que ter medo de reportar qualquer coisa. É melhor falar mais que menos. Isso é um ponto essencial. O nosso pessoal da equipe de ECCO da entrevista, um pessoal altamente qualificado, que está sempre presente para treinar e atualizar os nossos colaboradores, que seja próprio e terceirizado também. Então, isso é um ponto que qualquer ajuda, apoio, mesmo assim um questionamento que pode aparecer, o mais importante é procurar o pessoal do terceiro, que é o equivalente do nosso ECCO, e também nossa equipe própria no dia a dia. Maravilha. Agora, Henrique, eu quero falar com você sobre o engajamento da liderança, já que falamos dos colaboradores. Quais são as principais alavancas que foi identificado ao longo do dia a dia, que são prioridades, né, para fortalecer esse engajamento dos líderes que estão lá na linha de frente, em questão de saúde e segurança? Como que tem sido o seu apoio desses líderes nessas funções? Então, Jeff, essa é uma pergunta bastante importante, né? E esse momento também, né? Acho que eu queria aproveitar esse momento para agradecer a dedicação e o empenho de toda a equipe da Entrevias. A equipe da Entrevias é tremendamente engajada, né? E com destaque especial para toda a liderança, os coordenadores, a liderança de uma forma em geral, né? Todos da Entrevias têm um conceito de segurança bastante maduro. Da onde vem esse engajamento da equipe, né? É lógico que a empresa está sempre treinando, a equipe de SSO, como o Ravê falou, está sempre disposta a ajudar, a ser uma consultoria interna. E a própria Safety Week, como você está vendo, a empresa tenta fazer a sua parte, de alguma forma, incentivar, mostrar o quanto nós damos importância. Mas acho que o principal ponto que faz esse engajamento é o orgulho que cada colaborador tem de trabalhar na Entrevias. É uma empresa, assim, espetacular. A lealdade da equipe um com os outros, isso faz com que todo mundo tente, de alguma forma, fazer com que o seu colega volte para casa
íntegro, seguro, com a sua saúde em dia. Essa parceria que a gente tem no trabalho é o maior engajamento, é o maior patrimônio que a empresa tem. E por conta disso que eu queria muito agradecer esse excelente ambiente que todos vocês criam e aproveitar essa semana para a gente pensar que nem tudo é maravilha, né? A gente sempre precisa estar pensando em melhorar. E como que a gente faz para melhorar, né? Sempre tem um espaço para a gente melhorar. E o que às vezes acontece é que a gente se acostuma com as nossas atividades. A gente passa, por repetição, a fazer aquilo todo dia igual. A gente passa a ficar muito confiante que a nossa atividade é daquela forma. Só que o nosso ambiente de trabalho, como o Paulo estava falando, ele muda. Nenhum acidente, quando eu falo acidente, é acidente causado na rodovia, às vezes por uma imprudência de um motorista, ou algum fato novo que aconteceu, ou nas nossas atividades, elas são muito... Cada dia é um dia, não tem um dia igual ao outro. Isso que é bacana no nosso trabalho. Só que, por outro lado, isso traz algum potencial de risco e que a gente precisa estar atento. Então, essa percepção de risco é a arte do negócio, Jeff. Como que a gente faz para que a nossa confiança, a nossa repetição todo dia não faça com que a gente fique cego e não perceba o risco que está ao nosso redor. Então, por isso é que a campanha esse ano está tão focada em pare, pense e depois haja. Não faça de forma automática. O problema é quando a gente entra na rotina e começa a trabalhar de forma automática. Acaba sendo uma armadilha. Uma armadilha. Autoconfiança faz com que você entre no automático e a ideia do pare e pense, olha, eu não tenho que dar só respostas automáticas. Exatamente. Eu acho que o grande ponto desse ano é assim, trabalhar de forma automática é o nosso maior risco. Pare, pense novamente, confie nisso. Confie que muita gente experiente pensou nessa... Não é uma frase pronta. Não é uma frase que todo mundo aqui falou, aquelas frases que a gente brinca todo ano, que a gente fala em treinamento de segurança. Não é. Ela é real. Ela tem uma profundidade muito importante. No fundo não vamos trabalhar de forma automática. Vamos dar um voto de confiança. Vamos lembrar como era quando a gente começou a trabalhar. Que nós éramos inexperientes e que a gente tinha medo, muitas vezes, de alguma atividade. Vamos resgatar isso lá na nossa memória e voltar e falar, puxa, quando eu era mais novo ou quando eu era mais inexperiente, como eu prestava atenção, como eu olhava o meu colega que era mais experiente, como eu buscava ajuda e não pensar que eu sou dono da verdade, que eu sou o mais experiente do planeta, porque essa é a grande armadilha, Jeff. Sim. É interessante isso, né? O pessoal complementando o que o Henrique falou, que pode parecer até um contrassenso, né? Porque... se você cria um hábito, né, e repete isso todo dia, e se for um bom hábito, né, um hábito de segurança, bom, seria ótimo, né, que todo mundo, por exemplo, tivesse a atitude simples, por exemplo, sair do carro como a gente sai na rodovia lá, com colete, né, com todos os elementos de segurança, etc. Só que às vezes a gente fica, como o Henrique falou, muito confiante nessa história, né? E a gente tem... e não que a gente não use, não é esse o caso, mas, como ele falou, a nossa vida é muito dinâmica ali, né? Toda hora pode acontecer alguma coisa um pouquinho diferente, que a gente estava lá não prestando atenção, até pelo hábito que a gente tem, né? E nisso aí a gente acaba sofrendo... às vezes um incidente até grave, né? E a gente vê isso, né, no dia a dia. Toda vez que acontece um acidente, um incidente, não precisa ser nem uma coisa mais grave, a gente tem um procedimento de analisar tudo que aconteceu, por que aconteceu, o que a gente pode fazer para que não aconteça da próxima vez. E a gente vê que muitas vezes, quando a gente vai fazer essa análise, a raiz da coisa foi realmente a confiança ou o excesso de confiança do colaborador. Né? Agora tem outra coisa, Paulo. Pode completar. Eu só queria complementar o que o Paulo falou, né? Isso tem uma profundidade muito grande, né? Os dois últimos problemas que a gente teve de ocorrência na empresa, o relato dos próprios colaboradores de forma muito, assim, colaborativa, né? Eles quiseram colaborar para que outros colaboradores não fizessem o que eles acabaram
ali, na vontade de atender uma atividade, acabaram não percebendo e tendo um problema. E eles, de forma muito transparente e confiando até na nossa, e a gente agradece isso, confiando na diretoria, nós não temos uma posição punitiva, nunca. Acho que você perguntou o que busca o engajamento, né, para a segurança do trabalho. Nosso foco não é punitivo. A gente quer, de fato, é que as pessoas compartilhem o que elas perceberam, que era o que o Alexandre estava falando. Fale mais. Conte para a gente o que você está percebendo, para que a gente tenha a oportunidade de corrigir ou melhorar alguma coisa antes que um problema aconteça. E esse é o grande ponto também, né? Nós temos vários pontos importantes, né? E uma prática que veio mais recente e que a gente dá um valor muito grande para buscar esse engajamento e tentando quebrar um pouco essa rotina, né, da frequência e do hábito, a gente tem tentado pegar pessoas que não têm a ver com aquela atividade e essas pessoas que não têm aquela mesma experiência que o profissional fazem uma caminhada de segurança, num formato como se fosse uma patrulha, de pessoas que não têm a mesma rotina e que, quando chegam naquela frente de trabalho, podem observar de forma solta o que está acontecendo e até de forma inocente começar a falar o que é aquilo, como que eu corrijo isso? Isso aqui não traz risco? Como aquela pessoa não está ligada àquela atividade, uma percepção. Ela tem uma percepção solta, né? E aí vem um pedido, né, para todo mundo aqui, todos os que estão assistindo, né? Não entendam que a caminhada de segurança ou que a patrulha é como se fosse uma auditoria, né? Eu repito, a intenção não é punir, a intenção é preservar, é proteger. Isso. A motivação é nobre, né? Querer ajudar. No fundo, o que a gente quer é que ninguém se machuque. É só isso. Então, a caminhada de segurança ganhou uma importância para a gente muito grande dentro da empresa e a gente quer que essa prática seja cada vez mais difundida. Eu acho que o sonho da gente que está sentado nessa mesa aqui hoje é que a gente tivesse, assim, muita gente que levantasse a mão, eu quero fazer parte, né? Fosse voluntário e fizesse com mais frequência, que a gente, ao invés de fazer nas agendas, tivesse uma frequência maior até do que as que a gente agendou, promovido pelo sempre proativo nosso amigo Vinícius Coraza, aqui presente. Tudo bem, Coraza? Muito obrigado por todo o seu trabalho e dedicação. A gente gostaria muito que essa caminhada de segurança fosse mais frequente até. E que seja natural também, né? Uma coisa, ninguém precisa forçar para fazer. É uma coisa que, para nós aqui, a diretoria, é uma coisa natural de fazer e que é muito importante. E complementando também, eu estava pesquisando sobre esse tema, na própria internet, né? Para ver, eu achei uma frase muito interessante sobre agir. Agir pela segurança é transformar a intenção em hábito. Eu acho que essa frase dá para refletir bastante, porque são pequenas ações consistentes que vão ter um grande impacto no coletivo. Se todo mundo tem isso dentro da cabeça e dentro da mente, vai evoluir de maneira exponencial. E esse é o que o Henrique estava falando, que essa conscientização de todos vai ajudar a melhorar a segurança. Para todos, para todos. Com certeza. Nós falamos da percepção de risco. Essa pergunta pode ser para os três, mas eu quero começá-la com o Paulo. Falamos da percepção, mas é muito importante também não só estimular, mas treinar, preparar, capacitar o colaborador na questão da resposta imediata ao perigo iminente, a uma situação ocorrida. Essa resposta, ela pode ser praticada, ela pode ser treinada, e eu queria saber na empresa como que é feito esse preparo do colaborador. O que nós podemos fazer para fortalecer essa capacidade de resposta imediata do colaborador, Paulo? A gente costuma dizer que o nosso sonho seria que todos, né, todos os colaboradores estivessem ali prontos e bem treinados e sabendo realmente reagir a qualquer situação de risco. Isso é o que a gente busca, né? Mas nem sempre, até pela rotatividade de pessoas que eventualmente pode acontecer na empresa, a gente está com essas pessoas também 100% preparadas. E é por isso que tem a nossa equipe de especialistas aqui, né, de saúde e segurança do trabalho, bem o Henrique falou, do Coraza e toda a equipe, para nos ajudar nisso, né, para servir como
É o nosso sonho que eles trabalhassem apenas como consultores de segurança, né? Mas que cada um cuidasse de si e estivesse preparado para cuidar de si. E é isso, quando eu falo de sonho, mas é um sonho que a gente busca todo dia. A gente acorda e vai para o trabalho e vamos pensando nisso. É o que a gente procura fazer no dia a dia. Mas é isso. Assim, eu diria que são muitas ocasiões diferentes, muitas coisas que acontecem de maneira diferente. Mas principal, e até eu acho que foi comentado aqui pelo Ravê, é a questão da cultura, né? Se a gente tem essa cultura bem enraizada dentro da empresa, por exemplo, vou dar um exemplo aqui simples, né? Quando a gente fala de operação, e aí a gente está falando não só de segurança dos nossos colaboradores, mas até, né, dos motoristas que passam na rua, nas estradas, a gente sempre reforça. Pô, eu estou ali passando na estrada, vê um objeto na pista, né, que pode causar um acidente. Pô, se eu posso parar de maneira segura, obviamente, no acostamento e retirar aquele objeto que está lá, é o que a gente vai fazer. Então, é cultura que vem com exemplos do dia a dia, né? Que vem que vai criando o hábito na pessoa. Eu até diria o seguinte, que lá atrás, eu estou com o cabelo branco aqui, mas quando eu comecei, né, a gente não tinha muito essas questões tão enraizadas assim, principalmente em construção, né? Mas depois, com o tempo, as coisas foram melhorando. Mas lá atrás não tinha essa consciência toda, não. As coisas eram feitas de uma maneira, eu diria, mais arcaica, e vamos falar assim. Mas hoje a gente vê essa consciência pela segurança, né? Eu acho que em tudo